Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais um Fala Galisteu exclusivo para você, viu? Com muito amor, com muito carinho, para você que está pensando em mudar os seus hábitos, mudar seu estilo de vida, mudar o rumo dessa prosa. Então eu te convido agora a embarcar numa viagem incrível, cheia de informação e conteúdo. Comigo, Adriane Galisteu e Dr. Baracá. Você já ouviu falar em jejum intermitente? Já? Então vem saber mais. Nunca ouviu falar? Então presta atenção que tá bom demais. Eu tenho um babado pra te contar, amiga. Lembra daquele vestido que eu comprei? Você não vai acreditar o que meu marido falou ontem. Sério? Fala, Galisteu! Comigo, Dr. Mohamed Baracá, mais conhecido como Dr. Baracá, meu amigo de tantos anos, presidente do Instituto de Medicina Integrativa. Aliás, essa já é a primeira pergunta. O que é uma medicina integrativa, doutor? O conceito da medicina integrativa é aquele que olhamos um paciente com um olhar mais holístico do que a medicina convencional, que busca somente tratar o sintoma. Na medicina integrativa, nós lançamos mãos de todos os recursos para que possamos ter um olhar holístico e ir nas causas dos problemas, atuando de forma definitiva, fazendo uso multidisciplinar de visões de especialidades diferentes, tendo um olhar diferente sobre o mesmo paciente, para que possamos ter uma ação conjunta mais eficiente. Você acha que se eu me alimentar bem, se eu persistir nos acertos, né? Porque é difícil, eu falo persistir nos acertos, porque a gente, quando toma uma decisão de levar uma vida saudável, a gente consegue uma semana, duas, às vezes na terceira dá uma escorregada, e quando escorrega, escorrega de vez. Então, para persistir nos acertos não é fácil, mas você acredita que se eu continuar a partir de agora, de hoje, até o resto da minha vida tendo uma opção saudável, eu consigo evitar doenças de fato? Sem dúvida nenhuma. O que a gente acredita nessa medicina integrativa é que não existe a doença. A doença, que é vista como o sujeito principal num texto da medicina convencional, nós entendemos que o importante é a plenitude da saúde. E quando há uma ruptura no equilíbrio da saúde, é que se tem a oportunidade de desenvolver alguma doença. Então, enquanto estivermos focando em blindar a sua saúde como um todo, em todos os níveis, físico, espiritual, mental, você não terá a oportunidade de adoecer. Eu vou te dar um exemplo rápido, Dri, que uma paciente há alguns anos, tem 2 anos, ela veio de longe. Doutor, eu passei 3 dias internada com um neurologista me pesquisando e depois mais 2 dias no outro hospital e 2 neurologistas diferentes me deixaram internados fazendo vários exames, pesquisando e tentando descobrir a causa da minha enxaqueca, doutor. O senhor vai descobrir a causa, né? Eu falei, amor, eu não vou nem tentar. Se 2 neurologistas especializados na área e dentro de um hospital fizeram todos os testes, e como é que você vai me tratar? Eu vou me preocupar em te tratar a sua saúde e não ficar focando na sua enxaqueca. Então ela estava desequilibrada, alimentação, sono, uma série de coisas. E ela ficou frustrada. Confesso que o olhar dela deu aquela desabada na minha frente. Confiante, eu pedi para ela uma oportunidade. Não deu 20 dias, ela me liga entusiasmada, super feliz. Doutor, eu não sinto mais nada, mas afinal de contas, o que será que era? Falei, não interessa saber o que te causava enxaqueca. Fique focando na sua saúde, que enxaquecas e outros problemas se manterão distantes. Então, a ideia de ficar focando na saúde é a única maneira que nós temos de evitar doenças e não pensar na doença. E como você falou de escorregão, Adri, escorregão, eu estou dando tanta escorregada nesse confinamento. O que importa é o contexto, e nesse contexto, a grande parte dela é de acertos. Bora seguir olhando o bom do produto, o bom do negócio. Olha, doutor, o assunto que eu quero focar aqui na nossa conversa, no nosso Fala Galisteu, no nosso podcast, é o jejum intermitente. Mas antes do jejum chegar, eu ainda tenho mais uma dúvida que tem a ver com a sua resposta agora. Estava dizendo que a gente foca na saúde, não foca na doença. Mas e aquelas doenças que são genéticas? Aquela coisa que eu carrego comigo, aquela carga que já vem de família. Como é que a gente faz para driblar essa situação? Eu vou te dar um exemplo falando de mim, não vou falar de ninguém. Eu nasci dentro de uma família que só mais tarde descobrimos essas cargas genéticas. Do lado da minha mãe, a obesidade mórbida é presente. Minha mãe é bariátrica, minha irmã é bariátrica, 2 tias maternas são bariátricas. E as que não são, estão lá lutando com o seu sobrepeso. Do lado do meu pai, perdi uma avó, perdi um pai, Deus o tenha, mais 2 tios paternos por diabetes. Eu estava com 12 anos com mais de 100 quilos.
estava maktub, que eu seria gordo, bariátrico, diabético, infartado. Meu Deus, eu não posso te imaginar com 100 quilos, eu não posso te imaginar de gordura. Né? Hoje, você me conhece, desde que você me conhece, eu peso 100 quilos. Desde que eu te conheço, você é trincado, você é um cara que tem pouquíssima gordura no corpo, Isso. e eu fico toda vez muito impressionada quando eu te vejo. A última vez O ano não passa para você. ele perguntou, por que você aprontou? Eu falei, nada, é só jejum. Acho que é por isso que você está... que a gente está falando disso, que a gente conversou muito lá na praia. Então, Bri, vamos lá. Todo mundo sabe que existe uma herança genética. Então, as doenças são herdadas assim. Vamos brincar, vem comigo nesse raciocínio. Então, tem o papai, a mamãe, há um cordão genético dos dois que se misturam e me dão uma herança que é o cordão genético oriundo deles. Características do pé, da mão, dos olhos, do cabelo, formatos, personalidades, tudo mais. Mas vem tudo naquelas letrinhas em espiral que parece uma escada caracol, né? Aquela imagem você tem na cabeça. Muito bom. Mas eu gosto de brincar que as doenças não vêm nesse formato, elas vêm em formato de pistola. Ó, acabei de colocar um dedo em formato de pistola no meu peito direito, essa aqui é a herança da minha mãe, obesidade. Acabei de colocar um outro dedo no meu peito esquerdo, que é a representação da herança da diabetes do meu pai. Então eu tenho duas pistolas no meu peito, obesidade e diabetes, certo? Mas ela é só uma informação, Dri. Ela é só uma informação. Essa informação, como toda arma, uma arma atira sozinha? Não. Quer dizer, hoje em dia a gente já até pode questionar. A arma pode atirar acidentalmente, mas não atira sozinha. Claro, não. O que é preciso? Alguém tem que apertar gatilho. Gatilho. Isso. Então, essas minhas duas imagens no peito, que representam a pistola da obesidade e a pistola da diabetes, elas também só vão expressar em mim obesidade e diabetes se eu apertar gatilho. O que é apertar gatilho de uma informação genética? Comportamento. Então, o comportamento, que o nome técnico se chama epigenética. Então, Dri, eu posso lhe afirmar categoricamente que você jamais me verá obeso e você jamais me verá com diabetes, apesar de ser uma doença. E por que eu afirmo isso? Porque esses gatilhos que acionariam a minha arma estão desativados. A minha arma, que era uma bazuca aos 12 anos, hoje se tornou um estilingue que está perdido no meu corpo. Porque peraí. Então eu posso desativar os meus gatilhos também. Quem está ouvindo a gente pode desativar os gatilhos. Essa mensagem é muito importante. Não existe a desculpa. Esqueçam, jamais digam isso. Meu pai tem diabetes, eu terei. Meu pai teve câncer, eu terei. Minha mãe teve alguma outra doença e é depressiva e eu também serei. Não. É só uma das informações que você tem para a doença. O que tem de mais importante é o comportamento. O seu comportamento leviano, no meu caso, comedor de açúcar, de farinha, processados, álcool, refrigerante, é como se eu estivesse atirando uma metralhadora para ativar a genética. E assim desenvolverei a doença. Aí você fala, é lógico que ficou diabético, porque o pai dele era? Não, porque eu me comportei como meu pai. Maravilhoso, é tão simples, a gente precisa ouvir de alguém como você, que estuda há 3 décadas ou mais, uma simplicidade dessa, mas que cai como uma luva, né, num momento como esse. É um verdadeiro alívio e conforto para a sociedade, porque é aquela frase que eu digo, somos nós que escrevemos a nossa história, não aceite que o seu pai, a sua mãe ou alguém diga algo de você. A história da saúde genética somos nós que escrevemos. Eu não aceito a minha fonte genética, então eu vou ter um comportamento que jamais a ative. E você tem a certeza disso, que não vai desenvolver doença. Maravilhoso. Agora, para a gente tirar esse gatilho, essa decisão, a gente precisa cuidar da nossa cabeça ou basta mudar os nossos hábitos alimentares? O equilíbrio tem que ser corpo, mente e espírito. Não tem a menor dúvida, porque hoje ninguém está doente fisicamente, está emocionalmente, e isso tem alterado o comportamento alimentar, álcool e drogas das pessoas no confinamento. É o distúrbio mental que está causando esse desequilíbrio, entende? Então, uma coisa está completamente entrelaçada à outra. E quando eu falo espiritual, eu vejo que as pessoas no mundo de hoje estão sem propósito, não encontraram a sua missão, estão meio perdidos, e isso gera um buraco, um vazio enorme na alma das pessoas. E toda vez que nos sentimos assim, esvaziados, seja fisicamente, mentalmente, espiritualmente, em geral o ser humano recorre a drogas analgésicas, álcool, tabaco, e a droga mais comum nos últimos 20 anos tem sido os produtos da indústria alimentícia, refinados, processados, refrigerantes, açucarados, tudo aquilo que gera aquela sensação de conforto.
As pessoas estão buscando conforto na comida. Aquelas que não encontram, não procurem outras drogas. E estão fazendo da comida uma droga. Então tudo é comportamental, Dri. É impressionante quanto a gente vicia nessa comida. Sabe por que eu estou dizendo isso? Eu faço uma dieta razoavelmente saudável. Claro que agora no confinamento está um pouco mais difícil, até porque a gente, por mais que eu faça meu esporte, e eu escolhi um esporte até bem democrático, né, que é a corrida, então não precisa de grandes coisas, basta um tênis, um shorts e um top, eu faço o meu esporte em qualquer lugar. Mas falta vontade, né? Não é que falta tempo, falta vontade. Na quarentena, não sei o que acontece com a gente, que fica todo mundo mais lazy, assim, dá uma preguiça, ao mesmo tempo você fica mais ansioso, mas eu tenho lutado, tenho feito, tenho experimentado essa vida mais saudável. Mas se você escapa um dia e se enche de carboidrato, desses açúcares aí que são tentadores, não dá para dizer que não são bons, são tentadores. Você vai lá e prova um doce, aí depois você fala, tudo bem, já comi um doce, vou comer um chocolate aqui cheio de açúcar, ao invés de comer os 70. O 70 tá lá, mas você escolhe o cheio de açúcar. Aí fala, já comi o chocolate, já comi o doce, então vou comer uma batata frita também aqui junto com o meu filho, que está com vontade de comer batata frita. Bom, a velocidade em que a gente enfia o pé na jaca em um dia é impressionante. E o quanto isso rapidamente volta a fazer parte da nossa vida. Então, assim, com a desculpa de que eu comi já comi, vou comer de novo. A gente acaba encontrando o labirinto de novo. E aí fica difícil achar a saída, né? É isso aí. O que está acontecendo no confinamento especial é que as pessoas perderam a consciência plena dos seus atos. Né? A gente está muito carregado de mentiras, de fake news, preocupados com as questões das autoridades, se isso é verdade ou não, se é o melhor ou não, se estamos indo bem ou não. E aí a gente perdeu o equilíbrio mental. Porque quando nós estamos plenos, conscientes, ativos no dia a dia, nós conseguimos focar. Agora, e manter essa regra. Quando a gente fica disperso, sem essa consciência do que está acontecendo, muitas informações, gera ansiedade, e a ansiedade nos desequilibra. E aí, brigar com a ansiedade, se não houver. A corrida é a melhor estratégia, Adri. Deu vontade, corre. É uma boa estratégia. A respiração e a meditação têm sido ferramentas muito importantes nesse período de confinamento. As pessoas deveriam estar experimentando e treinando. Eu vou procurar alguém para fazer uma live, vou te convidar para você participar, para que uma pessoa que possa nos orientar bem técnicas e estratégias simples de meditação. Porque não há nenhuma ferramenta mais eficiente do que a meditação para resetar o cérebro, os pensamentos e a calma mental. Eu vou fazer um podcast com a Monja Coen. Ai, adoro. Ela ensina a gente a respirar, né? Por causa da ansiedade, a gente respira pela boca, pelo nariz, respira e vai respirando, e vai falando, e vai falando, e vai respirando. A gente é muito acelerado. Uma coisa que é curiosa e que é simples e que está na nossa mão, você que está ouvindo aí a nossa conversa, tenha consciência da sua respiração. Tenha consciência do seu corpo, sentado no ônibus, sentado no carro, dentro da sua casa, assistindo televisão, mandando um e-mail para alguém, mas sabe aqueles 3 segundos que você fala, opa, peraí, deixa eu respirar, deixa eu entender aqui São 3 segundos que você retoma a sua consciência. Quando você está muito acelerado, a gente tem que tomar cuidado. O cuidado está aí, respirando e tomando consciência do nosso corpo. Isso eu aprendi. Perfeito, é isso aí. A respiração é a base. Aí vem o yoga, que nada mais é que um bom exercício com respiração, e vem a meditação, que é o nível mais profundo dessa respiração. Começa com a respiração, certíssimo, Dri. Outra coisa que eu aprendi agora com você, aliás, você sempre me ensina muitas coisas, foi o tal do água, limão e gratidão. Vamos falar um pouquinho disso? Esse jargão tem mudado a vida das pessoas, né? É lógico que o limão tem infinidades de benefícios, carregado de vitamina C, potássio, fósforo, magnésio, tem poder antioxidante, ele estimula o seu suco gástrico. A água, como primeira ingesta pela manhã, é fundamental, porque as pessoas esquecem de beber água. Mas tudo isso é uma opção, né? As pessoas poderiam, ao invés de beber um refrigerante de cola, tomar algum produto industrializado pela manhã. As pessoas têm que entender que cada escolha que fazemos vai gerar impacto na nossa vida. E quando falamos de comida e alimentos, pode gerar impacto no DNA.
Então, à medida que você escolhe acordar pela manhã, olhar pela janela, resmungar o trânsito, beber refrigerante de cola, isso vai impactar na sua vida uma energia, uma frequência completamente diferente daquele que acorda pela manhã, bebe um copo de água, água com limão e exerce a gratidão, Dri. Porque o exercício da gratidão vai muito além daquela palavra que pode se assemelhar ao agradecimento ou obrigado. As pessoas às vezes trocaram, valeu, obrigado, valeu, gratidão. Não, a gratidão é mais do que um adjetivo, é um verbo a ser exercido. Praticar a gratidão libera dopamina, que é um neurotransmissor que nos gera uma sensação de bem-estar, prazer e alegria. E no estresse contínuo, todo esse estresse com o confinamento que estamos vivendo, o cortisol fica muito alto. E aí todos os neurotransmissores caem, serotonina, endorfina e dopamina. Então, o exercício da gratidão, que é lembrar e agradecer a sua existência, das pessoas que você ama. Todos nós, por mais simples e pobre que sejamos, temos motivo para agradecer a vida, a casa, a comida à mesa, a alegria de um filho. E esse exercício diário de lembrar diariamente, ou em algum momento do dia, eu escolho fazer isso logo pela manhã. E aí eu passo pelo menos uns 15, 20 minutos respirando, como você me falou, agradecendo tudo que eu posso lembrar. Quando eu menos espero, eu estou sorrindo sem perceber, sem querer sorrir. O meu corpo está reagindo metabolicamente, hormonalmente com neurotransmissores a esse exercício da gratidão que me transborda de dopamina e com isso eu consigo um dia alegre. E por isso que as pessoas perguntam para mim mas Kátia, de onde vem essa energia? Por que você é tão ativo? Não é café, não é estimulante, é neurotransmissor. E apesar da minha idade, meu neurotransmissor está em alta, porque eu cultivo isso, é um exercício. Então as pessoas sabem do exercício físico, sabem da dieta, mas esquecem do exercício mais importante, que é esse exercício mental, de agradecer e ser feliz por isso. Seja o que for, viu? Seja o que for. Maravilhoso, doutor. Eu amo te ouvir falar assim. Eu embarco numa viagem completamente diferente quando eu te escuto e eu saio tão animada para mudar minha vida e meu estilo de vida. Por mais saudável que eu acho que é a minha vida, eu ainda quero viver uma vida mais saudável ainda. É incrível isso, essa mudança que você causa na gente e a informação que você dá, que é tão simples e tão palpável, tão possível, não precisa ser rico, água, limão e gratidão, vamos buscar, que seja o primeiro passo. Né? Agora, me diz uma coisa, o limão em si, qual é o limão? Você falou dos benefícios do limão para o nosso corpo, mas tem gente que usa o limão simplesmente para emagrecer, para dar aquela entortada logo de manhã, isso faz sentido? Não faz sentido. Né? A ideia de que chá, limão, isso ou aquilo vai emagrecer, são tudo falácias. Não tem nenhuma ação. O que é importante é usar ações poderosamente antioxidantes como essa no seu programa de emagrecimento, que foi o que aquela Adele fez. Que é o que eu faço na clínica. Faço dietas restritivas para grande emagrecimento. Não fica assustado com o que você não está comendo. Se atente ao poder nutritivo do pouco que você vai comer. Porque é assim que se emagrece de forma saudável. Entende? É comendo pouco, mas o pouco que você vai comer tem alto valor nutritivo, muita densidade nutricional. E isso atende seus radicais livres, porque o emagrecimento libera muito radical livre. Como a obesidade também libera radical livre. Então você tem que estar se protegendo. O exercício que você tanto gosta, a corrida é um dos maiores liberadores de radical livre. Então, por isso que você tem que se atentar a ações antioxidantes para bloquear esses radicais livres de ações saudáveis, como o esporte, como o jejum, como eles. São fatores estressantes saudáveis para o corpo, a gente chama. Assim como o exercício físico e você já reconhece, a resposta do corpo a esse estresse é gerar saúde. O jejum é a mesma coisa. Você gera um estresse para o seu corpo e o corpo responde a esse estresse gerando mais saúde. É mágico. Isso é mágico. É o controle da sua saúde, da sua vida com as suas ações e pensamentos. A gente tem que parar de entregar a tua saúde. É você quem toma essa decisão. E a melhor decisão é comida de verdade, sempre. Doutor, mais uma coisa. Tem uma medida para a água e para o limão? Ou é um limão com um pouco de água? Pode ser o limão puro? Não, pode para quem está adaptado, mas vamos lá. O ideal é meio copo d'água e começar com meio limão, depois de um tempo partir para um limão e no máximo 2 limões. Eu gosto de fazer umas 2, 3 vezes por dia. Dri, eu tomo um copo de água com limão 15 minutos antes de todas as refeições. Vai uma boa dica para os seus seguidores. Todos que tiverem refluxo, azia, queimação, ou ficam rotando, ou tem uma digestão lenta após a ingesta de comida, experimentem tomar um copo de pouca água com um limão inteiro,
15 minutos antes da sua refeição. Esse limão, que é um ácido cítrico, quando em contato com a mucosa bucal, gástrica, se transforma num produto muito alcalino, numa substância muito alcalinizante. Esse alcalino, o alcalino é o oposto do ácido, certo? Vamos pensar no pH 7, que é o pH neutro, para a direita é ácido, para a esquerda é alcalino. Esse alcalino que cai no estômago força o estômago a produzir um ácido, que vai garantir a boa digestão daquele que tem má digestão nas refeições. Então, além de manhã, eu acabo tomando mais 2 ou 3 vezes durante o dia. É uma outra maneira também. Você toma pelo menos uns 4 limões por dia. Facilmente. A água alcalina, que tem estado mais na nossa frente. Até um tempo atrás, para você conseguir uma água alcalina era mais difícil, pagava muito mais caro. Agora, nas prateleiras do supermercado, já é possível de encontrar águas alcalinas. Se você que está ouvindo a gente não teve essa experiência ainda, então tenha, porque é uma mudança radical quando você começa a ingerir água alcalina, muda tudo. As pessoas gostam de bater nos produtos alcalinos dizendo que o estômago faz um sistema tampão, que não importa o que você ponha no seu corpo, o estômago vai gerar ácido. É verdade, como eu acabei de dizer, o estômago vai gerar ácido para combater aquele produto alcalino, água, alimentos ou limão, certo? Só que para todo esse ácido ser produzido a nível estomacal, o resto do tecido do corpo humano está alcalino. Então, olha só, se um dia você jogar no Google uma tabela de alimentos ácidos e alcalinos, adivinha quem são os alimentos mais ácidos na natureza, aqui para nós? Eu vou te contar, Limão. tá? Não, o limão é alcalino, como eu disse. Limão é alcalino, é verdade. O alimento mais ácido é o açúcar. Ai! Massas brancas, especialmente assadas. Refrigerantes, álcool, batata frita, carnes, todas as carnes. Queijos, todos os queijos. Alguém vai falar assim, Baracate, mas você come carne todos os dias. É verdade. Mas o meu prato de ácido só tem a carne, porque o resto é extremamente alcalino. É brócolis, chuchu, acelga, vegetais, água com limão. E aí que você faz um equilíbrio no prato. A juventude, Dri, está vivendo basicamente e exclusivamente de alimentos ácidos, extremamente ácidos. Junk food, pizzas, refrigerantes, álcool, macronutrientes, batatas, arroz, açúcares e carnes. Então é só carne com queijo, isso com aquilo e refrigerantes. Basicamente, o limite do ácido. Quase ninguém inclui um alimento alcalino para trazer o equilíbrio no prato. E alimentos alcalinos são aquilo que a gente sabe que é saudável. Brócolis, todos os crucíferos, vegetais, acelgas, limões, azeite. Os adoçantes são todos ácidos, exceto a estévia, que é bem alcalina. Olha que interessante. Tem um outro açúcar também. Demerara. O demerara é um açúcar branco que não foi refinado. Ele é açúcar, mas ele não passou pelo processo de industrialização. Faz menos mal. Muito menos mal. Tudo que foi refinado deveria ser abolido. Açúcar refinado, sal refinado, farinha refinada. Isso tudo é a indústria preparando um montão de produtos para gerar em grande escala, barato. Nosso trigo originalmente é amarelo. Como é que a gente compra uma farinha de saco tão branca? Pega um trigo de verdade na Itália, na Sardenha. Verdade, as massas lá são mais escuras, bem mais escuras. A farinha amarelada, a nossa é muito refinada, muitos aditivos para ficar branquinha, porque é assim que a gente acha que é o ideal. Um sal refinado. Dependendo do sal, pode ter 20, 30 tipos de minerais dentro do sal bruto, em cristal. Aí passa pelo processo na indústria. Sabe o que eles fazem? Exclui todos os sais, fica só o cloreto de sódio. E aí, então, esse sal que salga, aumenta a pressão. Quando você toma um sal em equilíbrio, todos os minerais, como do Atacama, sal grosso, sal rosa, não aumenta a pressão, porque os minerais em equilíbrio não atuam dessa maneira. Só que a indústria remove tudo para te dar só cloreto de sódio. É o único sal que fica de todos os sais, entende? Porque aquele sal rosa, que é rosado, aquilo lá é manganês. Aquilo é manganês, são tantos sais misturados que o cloreto do sódio. Por isso que algumas pessoas falam, doutor, eu ponho um sal rosa, mas não salga tanto. É porque você está acostumado a jogar um pouquinho daquele sal branco que salga muito, porque aquilo é exclusivamente tem função de gerar o sabor salgado. Enquanto que o sal, por si só, é um alimento extremamente saudável como mineral. Muitas pessoas, especialmente velhinhas, têm falta de sal. Se elas colocassem uma colherzinha de sal num litro d'água, se hidratariam melhor. Porque todo idoso
se não for muito cuidadoso, em geral está desidratado. Ah, eles tomam pouca água, é uma grande discussão que eu tenho com a minha mãe, toma pouca água. O envelhecimento celular é muito grande e aí precisa de água, precisa de muito mais água do que eles bebem. Doutor Baracá, vamos para o assunto mais falado, o assunto mais polêmico. Por que que o jejum intermitente causa tanta polêmica? Porque provoca, rompe com crenças que nos limitaram, especialmente nos últimos 20, 30 anos, que deveríamos comer sempre no café da manhã, que é a refeição mais importante, e que deveríamos comer de 3 em 3 horas. Não há nenhum estudo eficiente até hoje que comprove essa mentira. E isso tudo tem uma razão muito clara, Adri. Todo mundo comeu barrinha de cereal por causa dessa ideia de comer 3 horas. Todo mundo começou a comer mais produtozinho, saquinho de biscoitinho, alguma coisa, para poder manter. Porque quem é que consegue fazer 6 refeições? Então você faz um café, faz um lanche, que é algum produto industrializado. Faz um almoço, aí come algum saquinho de alguma coisa à tarde. Aí faz um jantar e outra. Então isso aí só favoreceu a indústria alimentícia, que fez todo mundo. E a indústria de suplementos, evidentemente, porque apesar de ser suplemento, é indústria. E a indústria não tem nenhum outro objetivo que não seja lucro. Ninguém tem indústria para fazer bem à sociedade, à humanidade. Ninguém tem indústria para isso. E não é uma crítica, não. O dono da indústria tem uma função e um objetivo, lucro. Né? Então ele vai lá associar. Vou te dar um exemplo. Nunca ninguém ligou para glúten. Então vai lá. Agora todo mundo quer alguma coisa sem glúten. O dono da indústria fala, tá bom, faz as mesmas biscoitinhas, porcaria que a gente faz sempre aqui, aqueles salgaditos, aqueles isoporzitos, tira o glúten para quem não quer. Mas continua a mesma porcaria, entende? Então, quem se dá bem, se deu bem com essa ideia de 3 em 3 horas para emagrecer, eu estou falando. Porque atletas, fisiculturistas que estão buscando aumentar 10, 20, 30 quilos do seu peso nos próximos 10 anos, tem que comer várias vezes por dia. Então, cada estratégia tem uma indicação específica. O que eu estou dizendo é que comer de 3 em 3 horas para emagrecer nos fizeram acreditar que isso aumentaria o metabolismo e aceitamos, e ninguém emagreceu assim, Dri, ninguém emagreceu assim. Tem a menor chance de emagrecer comendo, eu falo isso para todo mundo, eu falo que emagrecer não dá para comer, não é que não dá para comer, é um jeito esdrúxulo de falar, mas assim, você tem que diminuir muito a quantidade de comida e saber muito bem o que você está colocando no prato. Ou a pessoa vai comer uma dieta restritiva por muito tempo emagrecer, ou ela usa um período longo do dia sem comer, para gerar a mesma resposta, mesmo comendo bem no intervalo que ela vai comer. Uma pessoa que faz jejum e no intervalo de 6 horas, depois eu vou explicar melhor, come bem, come até o dobro do que aquele que está fazendo uma dietinha restritiva o dia todo, vai ter melhor resultado do que ele. Então vamos à prática. Como é que funciona o jejum intermitente? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, o jejum não é moda, como todo mundo quer dizer, é de uma ação milenar. Se você falar com papai, vovô, todo mundo sabe sobre jejum. O budismo, o catolicismo, o islamismo, todo mundo pratica jejum há muito tempo. O ser humano, durante a sua humanidade, nunca fez, um homo sapiens nunca fez um lanche pré-caça. Peraí que eu vou comer aqui uma coxa aqui agora para poder ter energia para caçar. Tanto que a gente entende que a melhor refeição pós-treino é o pós-treino, como era na caça. A maior premiação da caça é a refeição pós-caça. A verdade é que nós tornamos cada vez melhores caçadores à medida que o jejum é maior. Cada vez que o jejum é mais extenso, meu cérebro está mais ativo, meus olhos estão mais ativos, minha visão está mais aguçada, meu reflexo está mais aguçado e eu sou um caçador melhor do que alguém que acabou de comer um prato de lasanha e meia garrafa de vinho. Pode ter certeza disso. E é fácil de acreditar no que eu estou dizendo. Coloca alguém com a vigília que está sem comer 2, 3 dias e alguém que acabou de comer muito. Quem vai ser melhor, mais rápido, mais eficiente? O cara que está em jejum, porque o corpo está processando uma série de reações metabólicas para que ele saia desse jejum. Então, voltando, o jejum é uma prática que voltou a ser muito discutida depois de 2016, quando o biologista Yoshinori Oshumi, tenho dificuldade de falar, é um biologista que ganhou o prêmio Nobel da Medicina quando ele esclareceu que o jejum prolongava a vida. Você já deve ter ouvido falar que para viver mais tem que comer menos, e é isso mesmo, é verdade. Comer muito nos inflama, e comer errado nos inflama muito. Então, o jejum se consta de manter dentro de um dia um bom período sem ingesta nenhuma. O que está liberado? Líquidos, água, café e chá sem adoçar. Qualquer coisa sem calorias. Então você pode, e as pessoas ficam assustadas, meu Deus, vou ficar 16 horas sem comer. Vamos lembrar que alguém que janta às 8 da noite e dorme às 10 e acorda, vamos pensar, às 8 da manhã, ele já está 12 horas de jejum, né?
já está de jejum, já fez um bom jejum. Todo mundo faz um jejum quando só janta e acorda de manhã. Então, das 8 às 8 bateu 12. Se ele segurar mais 4 horas, ou seja, pular um café da manhã, que em geral é insonso, é uma bobagem que todo mundo come, você vai almoçar. Você já completou 16 horas, que é o menor e melhor número para iniciar. Aí as pessoas falam, eu não consigo fazer 16. Logo, na primeira vez você não vai conseguir, vai mantendo de 12, depois na segunda semana vai para 14, e aí então você consegue fazer um dos modelos de jejum muito praticado, que é o jejum intermitente 16-8. Ou seja, eu passo 16 horas de jejum e 8 horas de ingesta. Como é que é 8 horas de ingesta? Então, 16 horas de jejum, esse jejum tomando água, chá e café. Isso. Proteína não. Zero, gordura, proteína, carboidrato, zero. Nada de ingesta calórica, só líquidos. Então, só líquidos. Aí vou sentar para almoçar. O que eu vou almoçar? Isso, esse é o grande ponto. Porque quando eu explicar para você os benefícios que o jejum causa na imunidade, nos tecidos, nas células, e o corpo humano fica extremamente ávido ao alimento que vai entrar para reconectar as células todas que estavam atuando no jejum. Aí você vai lá e coloca corante, açúcar e adoçante, dando tudo. Fazer uma prática de jejum e ingerir de cara açúcar, farinha ou produto industrializado bota a perder toda a função do jejum. Por quê? Porque o jejum ele gera reações metabólicas importantes. Passar um bom período sem comer, depois eu falo dos modelos, faz com que a sua insulina caia. Se a sua insulina começa a cair, o cérebro começa a receber uma informação. Precisa queimar gordura. Quem mantém insulina alta é quem está toda hora comendo. E a insulina alta manda um comando para o cérebro. Estoca energia. A insulina está alta, estoca energia. Estocar energia é acumular gordura. Liberar energia é queimar gordura. Então, à medida que a insulina cai, um primeiro fator do jejum já começou a acontecer. Começou a ajudar as pessoas a resolver problemas de síndrome metabólica, diabetes. Um jejum com low carb cura. Não vou falar cura porque a sociedade não aceita. Controla definitivamente por toda a vida a doença sem manifestação alguma. Bom, esse é um ponto. O jejum também... Esse é um ponto importantíssimo. Importantíssimo. Vocês ouviram o que a gente acabou de escutar do Dr. Baracá? Se todo mundo que tem diabetes e obesidade praticasse o jejum, não estariam tomando drogas por complicações da sua saúde. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo. Eu estou falando em cima das mesmas palavras de Yoshinori, que ganhou o prêmio Nobel, e de Mark Mackson, que é o chefe do Johns Hopkins, que há 20 anos fala a mesma coisa. E tudo isso que eu estou dizendo para quem está ouvindo, eu vou pedir para a minha assessoria mandar todos os artigos científicos, porque isso aqui não é a emoção do Baracate, não é o desejo do Baracate, não. É uma linha com embasamento científico que eu faço parte, que eu também aderi. É só isso, né? É só isso. Então, é ciência. Falar de jejum do jeito que eu estou falando não é achismo e não é o desejo que as pessoas façam jejum. Estou falando tudo embasado em ciência. Então a insulina cai, você começa a perder gordura e a diabetes começa a estar mais controlada. Quando você faz o jejum, o seu colesterol melhora, o HDL sobe e o LDL cai. Olha o que a gente começou a ajudar as pessoas que têm doença cardíaca. O jejum atua estimulando ações neurológicas, aumentando a mitocôndria no cérebro. Então ele atua ativando a atividade mental e cerebral a ficar em vigília maior. E aí ele vai ativando e melhorando a ação cerebral, ele desativa ou ajuda, contribui a melhorar ou evitar doenças como Alzheimer e Parkinson. Olha, se a gente falou de doenças cardíacas, que é a maior causa de morte no mundo, falamos de diabetes, síndromes metabólicas e pressão alta, que também fazem parte do quadro, e as doenças crônico-degenerativas. Se nós conseguimos consertar e arrumar os diabéticos, os obesos, os cardíacos e os com problemas neurodegenerativos, nós acabamos de tirar as maiores causas de morte do mundo. São essas as mais comuns do mundo. E se você saiu dela, você ganhou longevidade, que é isso que o Prêmio Nobel provou. E o ponto mais importante, que eu estava esquecendo, agora eu lembrei ainda bem, que é a autofagia, que é o outro elemento que o jejum faz. E isso é muito importante. O que é a autofagia? Ô, Adri, é muito importante. Esse ponto é muito importante porque deixamos bem claro. A autofagia vem do grego, que é se autocomer. Nossas células humanas, vamos lembrar de biologia? Uma célula tem a membrana, lembra da membrana da célula? Claro. E o núcleo no meio e o líquido no meio, que é o citoplasma, certo? Certo.
E lá nesse citoplasma, nesse líquido, ficam organelas, proteínas, uma série de substâncias, mitocôndrias, outras com outras funções. Ok, então está a célula lá. À medida que nós envelhecemos, de verdade, ou por conta do nosso comportamento, aceleramos nosso envelhecimento, álcool, açúcar, estresse, tanta aquela má alimentação está acelerando o envelhecimento, as células começam a ter organelas velhas, substâncias envelhecidas, proteínas envelhecidas, que são as células que vão gerar futura doença. Toda doença, especialmente crônica degenerativa, ela parte de uma doença envelhecida, de uma célula que estava envelhecida. Nós, quando jovens, temos uma capacidade muito grande de fazer autofagia. À medida que envelhecemos por idade ou pelo comportamento, vamos perdendo essa capacidade de faxina celular. E o jejum, que foi comprovado tanto por Mark Thompson como pelo Yoshinori, prova que o jejum prolongado gera um estresse que faz com que o organismo aumente demasiadamente a autofagia, que é fazer um checklist, pegar todas as células, como é que tá essa, como é que tá aquela, olha aquela ali, ó, tem uma proteína envelhecida, quer saber? Engole ela, mata aquela célula, come ela. Come. À medida que o jejum se prolonga, quanto maior o tempo de jejum, mais o corpo vai fazendo a faxina celular. E aí... Pac-Man dentro da gente. Perfeito o desenho que você fez. Ele vai lá, agora, à medida que você come, ele para. Mas à medida que você faz jejum, você provoca uma aceleração na autofagia. Então, olha, tratamos doenças cardíacas, tratamos doenças relacionadas à diabetes e insulina, doenças neurodegenerativas e retiramos células envelhecidas que poderiam se tornar doenças no futuro. O jejum é mágico. E tudo isso que eu estou falando é comprovado cientificamente. Não sou eu nem algum monge do Tibete que está falando junto comigo, não. Não, claro, eu só perdi uma parte. A gente vai sentar para almoçar, então as nossas escolhas serão... Perfeito. Vamos para a primeira refeição que você me perguntou. A primeira refeição. O que vem no meu prato? Não pode ter açúcar. Não deveria ter bebida açucarada, nem açúcares de cara, de jeito nenhum. A primeira opção, sem dúvida nenhuma, tem que ser um alimento rico em proteína e gordura. Ovos, castanhas, abacate, uma bela salada com azeite e algum atunzinho, mas não evite comer pão, tapioca, açúcar, porque você acabou de fazer um jejum prolongado para baixar a insulina. Aí você vai lá e dá um tapa no seu pâncreas para espremer insulina de novo. Então, a melhor combinação para dar qualidade de vida e emagrecimento é o jejum com low carb, Dri. Especialmente as primeiras refeições. Fiz um prato lindo de salada com... Vou pensar em você, como eu faria para você conhecendo você. Né? Eu acho que você aceitaria bem fazer um jejum, depois ia dar aquela corridinha em jejum que ia ficar muito melhor. Aí, então você ia sentar e comer um prato de salada maravilhoso, mas eu sei que você ama a comida italiana. O que eu queria dizer para você, Dri? Não come na primeira refeição pós-jejum, faz a sua última refeição à noite para te encher de glicogênio, guardado no seu músculo e no seu fígado para você fazer um super treino de manhã. Porque quando me perguntam assim, você está treinando em jejum? Eu falei, não, eu comi ontem à noite, como eu estou em jejum? Eu acabei de comer um prato tão enorme de macarrão. Onde é que está esse macarrão? Está aqui, esperando para ser queimado. Essa é a maior verdade. Eu vou te falar, eu corro há muitos anos e já experimentei correr de várias formas em vários horários. Depois da maternidade, parece que o meu relógio biológico mudou de fato. Antes eu corria muito bem à noite, na madrugada. Isso esquece, nunca mais, desde que o Vitório nasceu, eu consegui. Então eu passei a treinar na parte da manhã. E encontrei o meu melhor, treinar em jejum. Eu tenho medo de falar isso às vezes, porque tem gente que acha que vai desmaiar, que não vai aguentar, que isso é contra a natureza. Eu encontrei a melhor maneira e o meu melhor na corrida em jejum. Eu tenho que dizer isso, é fato. E aí eu coloquei a água com limão. Na verdade, eu coloquei só o limão. Eu espremo um limão no copo e tomo só um limão. Eu não coloco a água. Coloquei no meu dia também. E me senti muito melhor, precisava te dar esse depoimento. Então veja só, olha só como as pessoas falam daquilo que elas conhecem na sua existência. Porque nós somos enganados há 20, 30 anos, desde a década de 80, que os produtos industrializados, light diet, e aí aquela ideia de comer de 3 em 3 horas. Só que se formos conversar com alguém com 80, 100, 200, 300, nunca ninguém comeu tudo isso, Dri. Nunca ninguém comeu tudo isso, ninguém acordava, ninguém ficava comendo 3 vezes por dia. É uma refeição e outra refeição à noite, acabou. Eram 2 refeições, não tomar o café sempre foi comum.
As pessoas tomavam um cafezinho, comiam um negocinho, não existia essa refeição. Essa refeição veio com a ideia americana de termos à mesa toda aquela refeição, porque o americano faz 2 refeições, o café da manhã e o jantar às 6 da tarde. E aí a gente copia todo esse modelo da indústria alimentícia e acreditou nisso. Natural é comer pouco. O que é de natural? Não tem nada de natural eu comer um montão de batata, ou de macarrão, ou um ovo, ou um pão, ou uma tapioca, e 15 minutos, meia hora depois estar treinando. Porque é uma ilusão. Se eu comer um ovo, ele só vai estar disponível como aminoácido daqui 90 minutos ou daqui 120 minutos. O meu carboidrato só vai virar fonte de energia para o meu treino daqui 60 minutos. Então eu estou comendo para quê? Para treinar? Esse é o erro mais comum. Não, eu treino às 10, então eu vou comer às 7. Tudo bem, então essa é a refeição. Mas se você treina às 7 da manhã, você não jantou às 10? Tá aí a mesma coisa. Então não tem nada de anormal. É porque as pessoas não querem que ninguém faça aquilo que ela não é capaz de fazer. Então quando você começa a fazer o jejum, as pessoas próximas a você ficam tão assustadas que querem que você pare. É verdade, é verdade. Agora, continuando, então o meu almoço, eu não coloquei a proteína, porque eu estou acostumada a tomar um shakezinho, então essa é uma coisa que eu vou tirar para experimentar o jejum de fato. Então o meu almoço será um prato de salada com castanhas, uma proteína, pode ser um Isso, frango, peixe, pode carne ser de um frango, atum, pode ser peixe, ovo, ovo com atum e azeite por cima. maravilha. Tá bom? Depois disso, vai me dar uma vontade louca de comer um doce. Não tem problema, não tem nenhum problema comer um docinho depois. Você já fez uma alimentação grande, que não estimulou tua insulina, e daqui a pouco você come um docinho, que é completamente diferente de comer um pequeno doce, que eu tenho certeza que você come o docinho ali, mas não é aquela louca que fica comendo o tempo todo. Não, não. É assim de doce, como todo mundo gosta de colocar na boca para sentir prazer. Um quadradinho, 2 quadradinhos. Isso não vai estragar a tua dieta, Adri. Ok. Aí Agora, continua a minha tarde na água, no chá e no café. desculpa, Adri, eu estou falando com a Adri, que não quer emagrecer. Quem quer emagrecer vai ter que fazer esforços maiores, certo? Ah, não, claro, aí vai ter que tirar o doce, esquece. Mas a gente está falando em alguém que está fazendo jejum no equilíbrio para buscar os benefícios do jejum, que não necessariamente o emagrecimento. Porque muita gente se engana achando que o jejum é só para emagrecer. Jejum não emagrece. O jejum só vai emagrecer se você fizer low carb ou cetogênica junto. Se você comer igual uma louca desvairada durante as 8 horas lá, o jejum não serve de nada para emagrecimento, apesar de servir para os benefícios que acabamos de relatar. Ok. Aí eu fiz esse almoço leve, direito. À tarde, continuo na água, no café e no suco? Um shake, para fazer uma carga de proteína maior, aquele shake que você tomou logo depois do treino, joga no meio da tarde. Ao invés de botar ele de manhã, eu boto ele à tarde. Isso. Aliás, eu vou cobrar de você daqui o mesmo papo depois disso. Umas castanhas para te dar uma saciedade antes que queira. Porque a grande sacada, Adri, é comer um pouco antes de estar com muita fome para você comer aquilo que você aceita como saudável. Porque depois que a gente está com muita fome, a gente só aceita o que gosta. Entendi. Muito bem. Aí chega a hora do jantar. 7 horas da noite, 8 horas da noite. O jantar. Eu já estou vendo, sabe quem? Hum? O Alê lá na cozinha, preparando o risoto ou a massa. Quando você acabou de relatar o horário, eu já vi o Alê correr para a cozinha, já vi ele começar a pegar a panela com água e preparar a massa para vocês. Né? Vou te contar como foi meu jantar ontem. E você abrindo a garrafa de vinho. Já estou vendo essa situação. Olha, eu tenho deixado esse momento a ler para os finais de semana, e dia de semana a gente tem tentado se manter de outra forma. Ontem o nosso jantar foi uma sopa de legumes com filezinho de frango. Espetacular. Nessa sopinha, colocar uns vegetais, pode colocar um pedaço de mandioca, mandioquinho, um pouquinho de carboidrato, porque você treina, você precisa do seu carboidrato, porque a gente não quer colocar você em estado de cetose. Estado de cetose é um outro estado que eu posso falar para você. É quando a gente não tem mais glicogênio no corpo, Dri. Então, é uma outra dieta. Então, eu falei para você fazer jejum com low carb. Quem quer muito emagrecer pode associar jejum com cetogênica. Cetogênica é mais radical que low carb. Low, é pouco. Cetogênica é zero carb. Só que para não faltar energia, a gente aumenta bastante a gordura. Quando você passa 2, 3, 4 dias, isso varia de indivíduo para indivíduo, sem nenhuma ingesta de carboidratos, as reservas de glicogênio do corpo começam a serem depletadas. 1, 2, 3 dias, elas sumiram. E aí o corpo não tem outra saída que não seja usar a sua gordura corporal como fonte de energia. E quando ela começa a fazer isso, o ácido graxo entra no fígado e transforma em 3 corpos cetônicos. Hidroxibutírico, acetoacetado, e um deles chama cetona. Por isso que dá o hálito cetônico para quem está numa dieta cetogênica.
que é todo esse nome está associado. As cetonas o cérebro adora, os músculos adoram. Comparar cetona com carboidrato é mais ou menos isso. Uma fogueira de carboidrato é igual uma fogueira de palha. Uma fogueira de cetona é igual uma fogueira de nó de pinho. Ela não é chama alta, mas é duradoura, é bem duradoura. A do carboidrato é alta, mas é fugaz. Entende isso? Então, a gente viveu uma era onde os caçadores, as pessoas tinham que ter energia duradoura. Né? Agora que a gente está na musculação, querendo criar músculos, não ter mais explosões, o carboidrato também se tornou uma fonte de energia. Mas o problema está em duas coisas. As pessoas comem muito carboidrato e comem carboidratos ruins. Então o problema não é o carboidrato, são as escolhas que as pessoas estão fazendo quando escolhem colocar carboidrato na sua dieta. Come um carboidrato você, amor. Pode manter sua batata de carboidrato à noite, porque a sua corrida é forte, entendeu? Eu já vi você correndo com a Lê, são passadas largas, é ritmo alto, é corrida boa. E aí você não precisa. Mas a cetose é uma experiência mágica para quem um dia quiser fazer. Eu já tirei 100% o carboidrato, mas eu não fiquei muito tempo. Eu consegui tirar por 2 semanas. Mas 2 semanas foram suficientes para olhar no espelho e já me ver completamente diferente. Eu preciso deixar um atento aqui. A gente está falando de ações em que as pessoas que estão nos ouvindo deveriam procurar um profissional de saúde para poder individualizar, organizar isso melhor. Mas é que às vezes é muito caro. Então aqui a possibilidade do podcast é mostrar para as pessoas com informação que é possível ela mudar o estilo de vida dela. Sim. Tanto é que eu faço isso todos os dias, recebendo mensagens das pessoas que mudaram. Mas o que eu queria alertar é, algumas pessoas com patologias não deveriam fazer nada sem procurar um profissional. Por favor, tá? Para tentar alguma ajuda. Olha, as dicas de low carb estão todas lá no meu Instagram. Pede pro pessoal ir lá, que eles vão encontrar tudo lá, de cetogênica e de jejum. Aliás, Dri, depois se me permitir, não sei como, mas se as pessoas quiserem acessar, eu fiz um www.receitasdrbaracate.com.br, onde só vai ter receita low carb, um montão de receita low carb. E um outro e-book sobre imunidade, que é o que a gente está vivendo, todo mundo está buscando imunidade, que acho que é um tema que você vai querer falar, e tem um e-book sobre imunidade também lá no meu blog. Então, e tudo gratuito, evidentemente. Então as pessoas podem acessar e tirar esse e-book para poderem estudar e tentar praticar e aplicar nas suas casas. E é possível melhorar nossa imunidade sem subir na balança o nosso peso? Sem dúvida alguma. Agora a gente vai entrar num outro ponto que faltou ali, que eu estava aguardando. Um dos fatores que o jejum maior de 24 horas faz é renovar o sistema imunológico. Acredita nisso. Todo o sistema imunológico fica totalmente renovado em 48 a 72 horas de jejum, que é um jejum muito avançado para as pessoas que estão no nível muito avançado. Eu mesmo cheguei em 40 e poucas horas só. Nunca nem quis experimentar mais do que isso. Mas para as pessoas que estão doentes, existe estudo científico, e quem está falando isso agora, Mark Mattson, que é do John Hopkins. É possível tratar doenças crônico-degenerativas renovando o sistema imunológico a ponto de regenerar todo o sistema imunológico e curar doenças. Essa é uma linha nova que estão sendo feitos estudos em John Hopkins, e saiu um estudo agora no American Journal of Clinical Nutrition, agora no final do ano passado, que esse estudo é muito relevante, que é sobre a capacidade que essa faxina celular tem de tratar e renovar todo o sistema imunológico. Bom, você já passou 48 horas só tomando água, café e limão? É isso aí. E o corpo se renova, porque esse estresse está provocando o corpo a driblar essa adversidade. E o estresse provoca aquela faxina inteira. Em algum momento, o sistema imunológico chega um momento de renovação do sistema imunológico. Os indianos fazem muito. Só para você que está ouvindo a gente, os indianos praticam o jejum há muitos anos. Claro, não todos, mas muita gente. Para eles é muito comum tudo isso. É para nós, brasileiros, que somos exagerados, que gostamos, que somos afetivos, que gostamos de tudo na mesa. A família na mesa, a alegria na mesa, a tristeza na mesa, tudo é na mesa. A gente resolve tudo na comida. A gente tem mais dificuldade com o jejum, mas existem culturas e povos que já utilizam o jejum há muitos anos e faz parte da cultura deles. Perfeito, pura verdade que você está dizendo. Nós temos um modelo muito americanizado, né?
copiado, e também tem na nossa miscigenação e formação da sociedade brasileira, árabe, italiano, essa turma toda, espanhol, português, que é família, que é todo mundo na mesa, tudo se resolve com pão, com uma esfirra ou com uma massa, e um abraço, uma briga, uma bronca e um beijo, né? Tudo tudo misturado. E o europeu é diferente, né, em todos os aspectos, especialmente o indiano. É cultural. Por isso que há um choque grande quando a gente pensa no jejum. A maior parte das pessoas pensa que alguém vai cair duro com o jejum, que é uma loucura. Uma brincadeira que eu faço para quem vai iniciar morrendo de medo é: faça jejum segurando a maçã. Quando você for achar que vai cair duro, morde a maçã e pronto, bebê. Acabou o drama. Para de ficar com esse mimimi, que tanta gente tem um medo horroroso de fazer o jejum. Então não precisa entrar no jejum, já ir para 24 horas assustado. Bate 12 horas. Janta 8 da noite, acorda 8 da manhã, não come nada, você já bateu 12 horas. Se está indo bem, estende mais 1, 2 horas. Deu fome, come. Daqui 1, 2, 3 semanas, você já está batendo 16 horas com muita facilidade. Então, não tente fazer jejum longo de cara, que vai te dar dor de cabeça, algum desconforto, e você vai desanimar. Começa devagar. Maravilhoso. Para a gente encerrar, um shot de imunidade. Muito lá, Dri. Olha só, todo mundo quer saber o que melhor posso fazer para aumentar a imunidade. Eu posso te dar algumas dicas, mas eu vou dizer aquilo que mais rapidamente destrói a imunidade. E as pessoas não levam e não vejo as pessoas falando. É não dormir. Ou dormir mal seguidamente. Se tem algo que dá impacto negativo no seu sistema imunológico, é comprometer o sono. E, infelizmente, tenho visto pessoas bebendo muito nesse confinamento. Que as pessoas querem beber para poder gerar o sono. Só que o sono fica completamente comprometido depois de alcoolizado, depois de 2 horas dormindo. Já não tem mais qualidade de sono. Só relaxou e depois atrapalhou o sono. Ou por estresse, ou por outras questões, não dormir é o que mais impacta em derrubar a sua imunidade. Então, a primeira coisa que devemos fazer para manter uma boa imunidade é procurar um sono reparador, um sono restaurador, um sono que faça você acordar com a sensação de que recuperou energia. Esse é o primeiro ponto. O segundo, que está claro, que é um discurso meu de mais de 15 anos, e que todos os artigos científicos recentes nos Estados Unidos e na Inglaterra estão corroborando, e na Coreia também, que é o uso da vitamina D. Especialmente nesse período que está esfriando agora, todos deveríamos estar fazendo uso de suplemento de vitamina D. Fica a dica, pessoal. No mínimo 2.000 ml, por favor, todo mundo usando todos os dias. Crianças, idosos e especialmente. Alimentação. Pô, você come uma coisa, todo mundo sabe que um ou outro alimento pode gerar gases, desconforto. Poxa, toda vez que eu como glúten eu fico assim. Eu tomo cerveja, eu fico um dia estufado. Eu como aquilo, ovo, eu tenho diarreia. Agora que a gente quer imunidade, não é hora mais de comer aquilo que te faz mal, mesmo que você goste. Porque tem muita gente, eu vou passar meio mal, mas eu gosto tanto disso, eu vou comer. Não é hora de você ficar com inflamação no organismo, que é uma condição propícia e oportuna para desenvolver doenças, né? Então, manter a imunidade boa, comer saudavelmente, comida de verdade. Vitamina D, sono, comida de... Exercícios, Dri. Todo mundo sabe que exercício ajuda. Agora, o que as pessoas precisam saber nesse confinamento, especialmente aquelas que estão começando a treinar, é que não vale a pena um treino exaustivo agora. Mesmo grandes atletas, endurance, Ironman, que estão mantendo seus treinos, eles não estão jogando seu treino como estariam fazendo se não fosse essa época. Porque o treino exaustivo, exagerado, com alguns objetivos competitivos, pode gerar uma oxidação e uma queda de imunidade. Então, exercícios agora, moderados ou altos, só se você já for adaptado. Eu jogo 2 horas de tênis, quase morro, mas eu sou super adaptado. Saio rindo e tá tudo bem. Se eu quiser começar a fazer coisas extras a ponto de ficar muito quebrado, não deveria ser isso agora. Agora é um outro tipo de exercício, lúdico, prazeroso, que lhe faça bem para a alma e para o corpo, tá? Uma coisa que as pessoas rapidamente precisam saber, os sedentários. Deixar de ser sedentário não requer que você seja corredor, ou musculação, ou luta. É só deixar de ser sedentário. E deixar de ser sedentário, amigo que está me ouvindo, caminha 30 minutos, você acaba de ser excluído do grupo de sedentarismo. A Organização Mundial de Saúde disse, aqueles que caminham 30 minutos não são mais considerados sedentários. Você acabou de tirar um fator de risco gravíssimo da sua vida com essa caminhada. É simples sair do sedentarismo. Então, mais do que fazer muito exercício, deixe de ser sedentários. Maravilhoso, por isso que eu amo falar com você, é uma aula, é uma mudança de, sabe, parece que você liga um botão na gente, assim, como eu já disse, de uma forma simples. Espero que esse podcast mude a vida de quem está ouvindo a gente, porque se alguém está ouvindo este podcast é porque está interessado em realmente fazer uma mudança
na própria vida e que comece agora, não espere a segunda-feira, começa já, não tem hora para a gente começar a olhar para a nossa vida e tomar consciência do nosso corpo. Doutor Paracá, eu só preciso te agradecer, muitíssimo obrigada pela aula, é uma delícia conversar com você. Eu que te agradeço por você me dar mais uma oportunidade de cumprir com essa minha missão, esse propósito, que é levar informação para as pessoas. Eu fui uma pessoa que sofri muito, herança genética de obesidade, diabetes, fui obeso na infância, sofri bullying e ninguém sabia cuidar de mim, ninguém até... Foi a minha descoberta, a minha própria ressignificação pessoal, entender que eu jamais estaria fadado às doenças da minha família com as minhas novas escolhas saudáveis, que me fez querer ser médico, que me fez escrever um livro e que me move em todas as oportunidades poder ajudar as pessoas. E você é mágica de poder, que você tem uma grande audiência e tem um bom coração querendo levar as melhores informações para as pessoas. Sou eu que te agradeço, Dri. A gratidão. Obrigada. Gratidão, aquele beijo. Fala, Galisteu!